Já aconteceu com você de seu fone de ouvido estar em ótimas condições, porém só por ter quebrado uma pecinha ele parar de funcionar? Ou então já esteve em um lugar tão barulhento que precisou aumentar o volume do fone, mas esqueceu de abaixá-lo depois quando foi para um ambiente mais silencioso? Bem, a nossa ideia do fone modularizado junto com seu áudio autorregulado consegue solucionar os dois problemas ao aumentar o seu ciclo de vida e diminuir seu consumo de energia. Essa estratégia se baseia em formar uma cultura em que as peças do fone são removíveis e assim você mesmo em casa pode consertá-los sem ter que jogar no lixo e comprar outro. Junto com isso, uma inteligência artificial no próprio software do celular irá administrar o volume da sua música ou reunião com base no barulho externo, salvando minutos e minutos de bateria. Dessa forma, acreditamos que aquelas pessoas que serão mais impactadas seriam Leonardo, Pamela e Alexandra. E aí, o que achou? A foneteria é uma ideia de transposição da experiência da necessidade de reproduzir sons em modo privativo através de um produto que você possui para um serviço ao qual você usufrui. Ou seja, a servitização da experiência específica que você pode obter com um fone pessoal através de um fone alugado. Para isso, basta você criar uma conta no serviço de foneteria para utilizar o fone. Através do aplicativo, você pode acessar a localização das máquinas de foneteria, que geralmente são encontradas em paradas de ônibus, estações de metrô, trem, barcas, caso você queira fugir do ruído da cidade, né? Em academias, parques e centros esportivos, caso você queira escutar aquela famigerada playlist enquanto põe o corpo em movimento, ou mesmo em prédios comerciais, prédios empresariais e escritórios, na necessidade de um fone para fazer reuniões e escutar áudio sem que seja perturbado ou perturbe os outros ao seu redor. Além disso, cada um dos fones é personalizável para qualquer situação. Você resolve as ponteiras na primeira vez que faz uso desse serviço e assim só troca as outras partes do fone, já que ele tem um design modularizado muito interessante. Além disso, assim que você termina de usar o fone, basta colocá-lo ele em uma foneteria, deixar toda a parte de higiene e afins para a empresa da foneteria. Esse tipo de serviço ajuda a diminuir o impacto das embalagens de fones, ajuda a aumentar a durabilidade dos fones, já que eles são mais resistentes e não vão ficar enrolados no bolso das pessoas, o tempo todo, e além disso, eles não ficam ociosos e são jogados no lixo normal. Sempre que possível, todas as partes que não funcionam são recicladas e têm um destino apropriado. Nesse sentido, essa é uma opção muito mais interessante que somente utilizar um fone pessoal. Um serviço que pensamos que ajudaria a diminuir o uso de fones para trabalhar e estudar seria o de aluguel de salas, nos quais estabelecimentos comerciais como Starbucks, por exemplo, poderiam alugar locais ociosos e assim ganhar um pouco de dinheiro de lugares que estariam de outra forma não sendo utilizados, né? E assim as pessoas poderiam checar se esses lugares estão perto delas, né? E quantas salas estão disponíveis por meio de um aplicativo, alugando assim uma sala para fazer suas reuniões, videoconferências ou até estudo em grupo com pais e tranquilidade que elas estão tendo privacidade, o que é uma qualidade fornecida pelo fone que agora seria substituída pelo nosso serviço. E assim, pessoas como a Alessandra e a Pamela, que nós definimos, poderiam parar de usar fone para trabalhar ou estudar, já que elas poderiam simplesmente usar a sala como um lugar privado para poder fazer a videoconferência sem fone. E só que elas não são as únicas pessoas que usariam o nosso serviço. O público-alvo desse serviço seria muito mais abrangente do que apenas as nossas pessoas definidas. Ele não está limitado apenas a elas e atingir qualquer uma pessoa que quisesse ter privacidade e paz, principalmente nesse período de pandemia que a gente passou, que foi muito importante, foi um dos principais motivos para as pessoas comprarem fone, para poder ter um espaço para trabalhar e estudar sem ser incomodado por outros. A base dessa nova ideia gira, essencialmente, em torno da redução significativa do impacto ambiental dos sistemas de fone de ouvido e do aumento do ciclo de vida do produto. Com base nas nossas pesquisas, podemos observar que o ciclo de vida do fone acaba caindo muito por causa do descuido do próprio usuário, independente da qualidade e do preço do fone. Com isso em mente, foi adicionado ao packaging um cilindro de PLA biodegradável impresso inteiramente em impressoras 3D. Esse cilindro tem como principal objetivo auxiliar os usuários a enrolarem o fone após o uso, consequentemente impedindo que o produto se quebre com descuido, impedindo que o fio se entrelace ao redor de si mesmo. Reavaliando nossas pesquisas, também podemos afirmar que, comparativamente, a embalagem do plástico tem um impacto ambiental maior do que o fone como um todo. Então é isso que nós vamos focar, a mudança de embalagem. A primeira mudança significativa seria o abandono completo dos plásticos que protegeriam o produto.
substituindo pela embalagem Ecovative. Essa nova tecnologia, que faz uso de biomímica do cogumelo micélio, pode replicar perfeitamente o formato original da embalagem, assim como sua resistência, com a diferença que o pacote se degrada após 45 dias de exposição. A segunda mudança seria acrescentar na tampa da embalagem um compartimento onde se encaixaria o manual de instrução do produto, consequentemente diminuindo o impacto ambiental do fone como um todo. As pessoas que fariam uso da nossa ideia seriam o Leonardo, a Pamela e a Alexandra. A ideia desse slide é o Phone Machine, uma máquina para descartar de maneira correta o seu fone de ouvido. Com base nas entrevistas, a gente percebeu que todas as pessoas entrevistadas tinham barreiras para o descarte correto do seu fone de ouvido, seja por falta de incentivo quanto falta de informação. Por isso, de acordo com o CBSM, é possível mudar de maneira efetiva os hábitos dessas pessoas através de ferramentas e estratégias. Nesse caso, as duas principais que a gente usaria seriam posters próximo ao local de ação, trazendo essas pessoas para o descarte do fone de ouvido de maneira correta, como também incentivos. Nesse caso, teria tanto cashback, que seria um incentivo monetário bem pequeno, quanto também um incentivo de reconhecimento social, que seriam os stickers temáticos que também poderiam ser compartilhados na internet, a pessoa usaria, chamando mais pessoas para essa reciclagem. Lembrando que todas as máquinas estariam em locais muito movimentados, então conseguir centralizar esse lixo eletrônico. Isso seria bom para as empresas também com campanhas de SD, porque poderia reciclar e direcionar para um local correto, gerando benefícios também para o meio ambiente, como também poderia gerar a venda desse lixo eletrônico.